Boa noite a todos. Eu estou muito feliz, por essa oportunidade de estar aqui, me sentindo abraçada por todos vocês, agradecida a Deus, por poder compartilhar com vocês tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo, que eu pesquisei em relação ao tema que eu vou falar essa noite. A gente sabe que nós que falamos, somos, vamos dizer assim, os mais agraciados, porque nós temos essa oportunidade de estudar e de refletir mais profundamente sobre o tema. Então, eu agradeço de coração ao Grupo Semente de Luz, a todas as casas espíritas, a Ana Paula pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Então, a gente vai falar um pouquinho de uma das bem-aventuranças, Mas a gente poderia começar falando que nesse poético, vamos dizer assim, e magnífico Manual da Vida que o mestre nos legou, chamado pela tradição de O Sermão da Montanha, maravilhoso, e que nós temos nesse elenco a todas as bem-aventuranças. Jesus inicia dizendo para nós, que é o tema que nós vamos falar hoje. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Então, assim, são maravilhosas as lições, mas, infelizmente, muito mal interpretadas. Ainda hoje, muito se fala sobre esses ensinamentos, despertando assim, o interesse de todos que tomam conhecimento dessas bem-aventuranças que Jesus nos deixou. Mas tanto esse ensino, como tantos outros que o Mestre nos deixou, ele ainda é muito incompreendido e muito mal interpretado pelos homens. Porque normalmente nós estudamos superficialmente o Evangelho. Nós não nos aprofundamos. Então, quando a gente pega esse tema e começa a ler e a estudar para compreender melhor, e a gente começa a questionar, o que afinal o mestre pretendia proclamar quando ele disse isso? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. O que é ser pobre de espírito? E aí a gente começa a refletir sobre isso e qual é a interpretação nossa sobre pobres de espírito. E aí a gente sabendo que essa afirmação foi feita por Jesus, nosso entendimento fica muitas vezes confuso. Mas o que Jesus queria dizer com isso? E aí, sem aceitar a primeira impressão que ela nos dá, a gente recorre a Aurélio, para olhar essa definição. O que quer dizer pobres de espírito no Aurélio? Então, a gente tem lá, pobre de espírito, pessoa simplória, ingênua, parva, tola e tantos outros. Mas muitas pessoas realmente acreditam que se pode reconhecer a humildade em alguém, se ela estiver, às vezes, com um chinelo velho, ou com uma calça rasgada, ou, às vezes, maltrapilho, ou se ela estiver morando numa casa extremamente pequena, e com várias deficiências materiais. Então, assim, a gente tem uma impressão errada do que seja humildade. E aí o mestre vem nos dizer, nesse lindo texto, que a humildade ela não pode ser vista com os olhos da carne. Nós não vamos conseguir enxergar isso. Nós podemos olhar alguém, na mais extrema, vamos dizer assim, penúria material. Mas podemos reconhecer ali naquele espírito um espírito extremamente orgulhoso, arrogante, prepotente. Quantas pessoas nós não conhecemos que são extremamente arrogantes e orgulhosos e que às vezes vivem nessa condição material tão escassa.
E nós sabemos o porquê disso. Como também, ao contrário, nós podemos entrar aí numa luxuosa mansão e encontrar ali um coração extremamente humilde. Então, o mestre vem nos falar que a gente não vai conseguir ver essa humildade com os olhos da carne. E como era de se esperar, né, dado a lógica impecável, ao bom senso do Consolador, ele abre esse capítulo, né, com o tema: o que se deve entender por pobres de espírito? E ele inicia seus comentários com as seguintes e sábias palavras. Eu vou ler aqui. A incredulidade zombou dessa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. E aí ele conclui, né, com também, não menos sábias as palavras, dizendo que o reino dos céus é do simples. Então Jesus, ele quis nos dizer que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade, sem a humildade de espírito. É isso que ele quis dizer para nós. E aí tem um texto do Eliseu Rigonati que é muito interessante. Eu tirei um pedacinho, ele diz que nós não devemos ver na expressão pobres de espírito um designativo pejorativo, né, que é correta, a correta designação para pobres de espírito, né, que a gente deveria entender, é aqueles que já compreendem a lei divina e que se esforçam por obedecê-la, por seguir essas leis. E ele diz que rico de espírito para o mundo são os orgulhosos, os que se julgam melhores do que os outros, os que pensam que todo mundo deve se dobrar aos seus caprichos. E pobres de espírito, né, para o mundo, são os humildes, os modestos, os bondosos, os que colocam os deveres da fraternidade acima de qualquer coisa. Então, quando Jesus nos diz, né, bem-aventurados os pobres de espírito, por que ele fala bem-aventurados? Porque não tendo orgulho, né, atirar-lhes, vamos dizer assim, a visão, eles percebem melhor as suas carências e todas as suas possibilidades. Então, quando a gente não guarda esse orgulho dentro de nós, o que a gente sabe que é uma coisa extremamente difícil, nós conseguimos perceber melhor todas as nossas carências e inúmeras possibilidades que nós temos. E aí, Lacordaire, no item 11 desse mesmo capítulo, que é o capítulo 7, ele nos diz: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Então, o que a gente vem falar hoje um pouquinho, né? O que a gente quer dizer com essa questão do orgulho? O que Jesus quis nos dizer? O orgulho, a gente sabe que é um elevado conceito de alguém, que alguém faz de si mesmo. Às vezes é um amor próprio completamente exagerado. Aí a gente entra a altivez, a soberba, a arrogância, tantas coisas envolvidas, né, nessa palavra, nessa simples palavra. E aí a Hermância, ela, no livro Escutando Sentimentos, ela tem uns 3 capítulos que ela fala sobre o orgulho e sobre a arrogância, né, que eu achei belíssimo. E quando eu li, eu fiquei até um pouco assustada. Então ela diz que
o orgulho é o sentimento de superioridade pessoal e que a arrogância é a expressão doentia desse traço. E que muitas vezes a pessoa não se acha arrogante, né? E ela se pergunta, eu arrogante? Não, eu não sou uma pessoa arrogante. Então ela diz que aqueles que se questionam, né, que acham que não são arrogantes, são os mais arrogantes. Aí eu fiquei até assustada quando eu li isso. Então, de posse, ela fala que de posse dessa sensação orgulhosa de possuir o certo, né, que a gente está sempre querendo ter a verdade, né? Está sempre querendo ter, vamos dizer assim, a última palavra. Então, ela fala que esse certo, né, quando a gente possui esse certo, em nosso ponto de vista, nós estamos aí há milênios, milênios adotando condutas que nos causam a ilusão de que nós possuímos uma autoridade suficiente para julgar as pessoas, para julgar a vida alheia, por conta da nossa verdade. A gente sempre acha que nós temos a razão, que nós estamos certos. E aí, por conta disso, a gente magoa, a gente fere, a gente discute, a gente briga. Então, é por isso que nós, às vezes, discutimos. É por orgulho que nós brigamos. É por orgulho ferido que nós nos magoamos. E o orgulho, ele dificulta o perdão. Dificulta muito o perdão. Você quer ver quando uma pessoa nos faz uma crítica. E aí, às vezes, a gente quer revidar essa crítica imediatamente. Para quê? Para a gente não ter que ouvir essa crítica de novo. Porque, às vezes, se nós prestarmos atenção à crítica, nós teremos, muitas vezes, que olhar para dentro de nós. E ver quem realmente nós somos. E nada fere tão profundamente o nosso orgulho como olhar para dentro de nós mesmos. E descobrir essas verdades. Não é à toa que nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiação. Nós estamos buscando a nossa renovação o tempo todo. Buscando seguir as mensagens que o Mestre nos deixou. Com muita dificuldade no nosso dia a dia. Nós caímos o tempo todo e levantamos. Mas nós estamos tentando. Mas é difícil quando a gente enxerga essas verdades em nós. E aí, o Mestre nos diz que aquele que quiser tornar-se maior, a concepção real de maior, que seja vosso servo. Então, meus irmãos, o que faz uma pessoa verdadeiramente importante é a sua capacidade de servir, de realizar, de fazer coisas em prol do outro e de si mesma. É a sua capacidade de ser útil, de edificar, de superar seus limites, de superar o orgulho, de superar o egoísmo, de alcançar novos patamares através do estudo, da força, da coragem. Então, o maior espírito que esteve na Terra, que é Jesus, ele nos mostrou, a que veio aqui. E ele disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. E aí a gente tem um exemplo maravilhoso de humildade que ele nos dá na última ceia, lavando os pés ali dos discípulos. E ele faz, mesmo sabendo, intuindo e sabendo de tudo que ele iria passar, ele deixa esse exemplo maravilhoso de humildade. E aí ele nos diz, ora, se eu, mestre, Senhor e mestre, vos laveis, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Então, nessa passagem, há aí a exemplificação do mandamento que todos nós, como cristãos, deveríamos ter como lema. E qual que é? Qual que é esse mandamento? Alguém sabe? Muito bem, Ricardo falou aqui, ó. Ele não sabia não, hein? Amar uns aos outros como eu vos amei.
né? O Divino Mestre, ele deixa como exemplificação máxima a humildade, identificando-nos que essa deve ser a opção do verdadeiro cristão, que será reconhecido aí por sua capacidade de desprendimento. Ele nos indica o caminho, né? Qual é o caminho? Então, Jesus, ele é o grande exemplo de servidor para nós. Então, para ele, lavar os pés dos discípulos não era de se diminuir, mas avançar. Ele não se sentiu menos por isso. E aí, quando nós vamos pensar sobre isso, né, sobre nós, a gente vai pensar, entender que nós, às vezes, não conhecemos o nosso real tamanho evolutivo. Nós não sabemos, muitas vezes, quem somos. E aí, tem uma coisa que a gente faz muito, a gente parte para adotar referências fora de nós. Né? E como é que a gente faz isso? Muitas vezes a gente diminui o outro para nos sentirmos maiores. Então a gente critica o outro, fala, né? Às vezes fala de coisas banais, mas fala, para se sentir maior. E entra numa verdadeira disputa. Então, humildade é saber quem somos, nem mais, nem menos. É o estado da mente que se despe das comparações. Porque eu sei quem eu sou. Não preciso estar me comparando a ninguém. Porque quem se compara com o outro, né, cria uma tormenta dentro de si. E com certeza essa pessoa ainda não descobriu o seu valor pessoal. Então ela precisa estar sempre se comparando. Não se ama. E ela precisa constantemente, né, compulsivamente, estabelecer disputas. Sobressair. Tá querendo sempre sobressair. Ser melhor. Ser aplaudida, vamos dizer assim. Tem uma música de Caetano que diz, né, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então eu não posso julgar o outro. Eu não sei o que está passando no seu coração. Eu não sei quem verdadeiramente é essa pessoa, no seu íntimo. A gente usa máscaras o tempo todo. Mas quem somos nós? Qual a nossa dor mais íntima? O que vai no nosso coração? Assim como as delícias, os nossos prazeres. Então, por isso, a gente não pode se comparar a ninguém. Então, quando Jesus diz bem-aventurados, o que ele quis dizer com esse bem-aventurados? Ele se refere àqueles que têm o coração puro, as pessoas que têm a noção das suas fraquezas, das suas mazelas, mas que lutam constantemente para conseguir esse progresso espiritual. Então, elas estão sempre se esforçando, porque nós sabemos que não somos perfeitos, mas nós precisamos nos esforçar para isso. Olhar para nós, e conhecer essas dificuldades, essas mazelas. Tem um estudo que o Haroldo faz com um grupo de pessoas, sobre a doutrina espírita. E aí tem vários vídeos sobre esse estudo, o pessoal da FEB, é muito interessante. E eles estudaram as bem-aventuranças, e nas minhas pesquisas eu achei esse vídeo, eu achei muito interessante, uma coisa que eles colocam sobre os bem-aventurados. Ele fala que a gente poderia dividir esse bem-aventurados em 2 blocos. Então ele fala assim, primeiro o bem, que é o oposto do mal. Então, quando falamos bem maior, nós estamos nos referindo a Jesus e a sua lei de amor. E o segundo, aventurados,
né? Que se a gente for no dicionário, nós vamos ter a ideia de ventura, de destino. Então, poderíamos dizer que são as pessoas destinadas ao bem, destinadas a harmonizar-se com a lei de amor. Né? Mas como é que a gente faz isso? Eles fazem essa pergunta lá, né? Mas como é que nós vamos fazer isso? Nós fazemos através da belíssima oportunidade que Deus nos dá através das reencarnações, né? Da lei de causa e efeito, né? Da lei de ação e reação, e nós sabemos, né, que surgem daí, muitas vezes, dificuldades nessa vida, e nós não entendemos, mas que a gente sabe que as origens são nos nossos atos pretéritos. Então, assim, o que eu estou fazendo hoje, né, para que no futuro eu seja uma pessoa grande no mundo espiritual? Para que numa próxima encarnação não exista mais sofrimento e nem dor? Será que nós estamos nos preocupando com isso? Porque a humildade, meus irmãos, ela nos coloca com os pés no chão. Né? Mas sem condenação, a gente não tem que ficar se condenando. A gente tem que se aceitar. E sabe o que acontece com a aceitação? Ela muitas vezes nos permite transformar todos esses espinhos que nós temos em flores. O Raul fala isso num vídeo dele e eu achei lindo. Né? E é verdade. Então, bem-aventurados é uma expressão bastante dinâmica. Muito dinâmica. Por isso é tão lindo, né, o Sermão da Montanha. Então, aqueles que muitas vezes se acomodam aos padrões de moralidade, que acham que já chegaram num ponto que está bom, né, que se mostram aí totalmente satisfeitos, com certeza eles vão estacionar. E a gente não retrograda, nós sabemos disso. Nós estamos sempre evoluindo. Mas a gente pode estacionar. Então a gente pode passar uma evolução, uma reencarnação inteira estacionados, sem evoluir absolutamente em nada. Então, assim como tudo na natureza rege-se por um impulso constante, né, sempre para frente, sempre para o alto, nós também precisamos desse impulso, desse crescimento dentro de nós. Vamos dar um exemplo aqui. Muitas vezes a pessoa tem a saúde perfeita, né? E aí ela usa e abusa, vamos dizer assim, de tudo na sua vida. E não fica preocupada em procurar um médico, em estar fazendo um check-up, vamos dizer assim, para ver como é que está a saúde. Ela vai vivendo e aproveitando a vida da melhor forma e não está preocupada com a sua saúde. Não faz uma prevenção, né? Não busca uma alimentação saudável, não busca exercícios físicos. Então ela acha que está bom daquele jeito e ela estaciona. Então também nós, né? Aquele que se presume sem defeitos, que já se acha salvo, descuida da sua alma. E aí muitas vezes, quando ele menos espera, a morte o surpreende. Sem que ele tenha avançado um passo sequer na sua realização espiritual. Então, tantas mensagens lindas, belas, tanto aprendizado, mas o que a gente está fazendo com tanto aprendizado? Então, ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração, sem a humildade de espírito. E ele situou, assim, né, a humildade espiritual em primeiro lugar entre as virtudes que nós precisamos adquirir para merecermos a glória das almas redimidas. A primeira, que é o que a gente tem que batalhar mais. E ele nos diz nesse capítulo, né? Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Por
que se tornar pequeno como uma criança? Porque nós sabemos que a criança ela é despida de todo tipo de preconceito, todo tipo de maldade. Ela tem amor no seu coração. E é quando ela chega nos nossos lares, né, que a gente recebe aquele espírito no nosso colo, é ali que nós precisamos trabalhar a educação do espírito. Enquanto ele ainda não despertou, né, para as vidas pretéritas, enquanto não eclodiu ali, né, tudo aquilo que ele traz de outras vidas. Então é por isso que a gente tem um tempo, né, onde essa pureza existe e onde a gente precisa trabalhar essas crianças para um mundo novo. Com toda a nossa força, com todo o nosso exemplo, né, que é o que tem de mais forte para se educar. É o exemplo, porque não adianta nada eu falar, mas não exemplificar. É o mais forte na educação, é o exemplo. E aí, eu gostaria de contar para vocês uma história que Haroldo conta. Ele tem um vídeo que ele fala sobre as bem-aventuranças. É umas 2 horas e pouco de vídeo, é lindo o vídeo. Eu gostei muito. E ele conta uma história de humildade. Ele conta a história de Sócrates, né, o filósofo, na Grécia Antiga. Então ele fala que Sócrates foi ao oráculo de Delfos se consultar ou conversar, né, ele chama ali com uma médium de psicofonia, né, que na época era chamada de pitonisa. Então ele vai para conversar com uma pitonisa, trocar ideias e conversar. E aí, em um momento dessa conversa, ela diz para ele que ele era o homem mais sábio da Terra, né? E aí ele foi embora e ficou pensando naquilo que a pitonisa tinha falado para ele. E ficou analisando, pensativo, e assim correu, né, a vida dele. E ele chega a ser condenado, e a gente sabe da história dele, né? E ele toma cicuta, que é um veneno. Mas na hora que ele foi fazer sua defesa, naquele momento que ele estava ali, né, para tomar a cicuta, e na época não tinha advogado, né, a própria pessoa fazia a sua defesa, ele pede para narrar uma história. Tem diversas histórias dele, assim, que são muito interessantes. E ali naquele momento, Haroldo conta que ele pede para falar sobre essa história da pitonisa. E ele conta o que havia acontecido. E que ele não concordou com o que a pitonisa falou, né? Que ela disse que ele era o homem mais sábio da Terra. E que ele saiu dali e foi em busca de pessoas muito mais sábias do que ele. E ele procurou 3 pessoas. E aí ele procura um artesão, né, que tinha um trabalho magnífico, maravilhoso, e que ele jamais conseguiria fazer. Então ele chega perto desse artesão e começa a conversar com ele, trocar ideias e falar sobre a vida, né? Mas ele percebeu que esse artesão achava que ele sabia tudo da vida. E aí ele pensou, falou, esse não é o homem mais sábio do mundo, né? E foi buscando. Aí o Haroldo conta que ele chegou num político. Aí ele falou assim, vamos pular essa parte? Pula o político, né? Ele brinca lá no vídeo dele. Então, assim, aí ele vai para um filósofo. Ele vai conversar com o filósofo. E aí ele conversando com o filósofo, que também sabia muitas coisas, ele percebe que o filósofo também achava que sabia de tudo. E aí ele segue adiante. E na hora da sua defesa, ele diz que ele descobriu uma coisa. Então ele fala que ele descobriu que ele era o homem mais sábio do mundo. Porque dentre os 3 que ele procurou, ele era o único que tinha a real dimensão do que ele não sabia.
Então, Sócrates, ele defendia a humildade filosoficamente através dos dizeres. A gente já ouviu essa frase inúmeras vezes, né? Só sei que nada sei. Então, essa lição do filósofo nos ensina que é a humildade que nos permite aprender, que é a humildade que nos permite crescer indefinidamente, né? Em todos os parâmetros da evolução, seja ela espiritual ou moral. É preciso ser humilde. O que nós conhecemos é ínfimo diante da vida. É muito pouco. Nós não sabemos absolutamente nada. Quanto mais nós estudamos, nós chegamos à conclusão que nós não sabemos nada. Então, isso, né, foi o que ele... essa lição maravilhosa que ele nos deixa de humildade. Só sei que nada sei. Então, é preciso que sejamos companheiros, como recordava o mestre, né? Humildes intelectualmente, mas cultos em espírito, para que possamos aprender a cada momento, para que possamos ouvir as palavras dos outros, porque cada palavra, por mais simples que ela seja, ela nos ensina. E a gente tem um defeito muitas vezes, né? A gente, às vezes, isso acontece muito na casa espírita. Às vezes, uma pessoa vai falar e a gente ouve alguém falar, não quero ouvir aquela pessoa falar, não gosto da palestra de fulano, eu não gosto de ouvir fulano. Então, assim, é interessante isso, porque, assim, a gente está sempre aprendendo. E eu me recordo aqui de um caso de um parente nosso, né, parente do meu esposo, e que ele me convidou para ir a uma... Ele é evangélico e me convidou para ir à igreja dele, em Brasília, né? A gente sempre conversa muito, discute assim, a respeito da doutrina, mas ele nunca aceita nada disso, né? Ele não aceita a doutrina espírita. Mas a gente sempre se respeita e conversa muito. Mas ele me convidou para ir à igreja, eu fui, eu sempre vou. Eu não me importo com essas coisas, eu gosto de conhecer. E eu fui à igreja, uma igreja grande. E quando eu cheguei lá, e estava lá sentadinho, escutando o sermão lá do pastor, né? Ele passou, olha, sinceramente, eu acho que ele passou uns 15 ou 20 minutos falando da doutrina espírita e falando da reencarnação. Ele falou coisas absurdas. E eu fiquei bem quieta, rezei, pedi a Deus que... Falei, Senhor, me ajude a tentar aproveitar o máximo desse sermão, sem tentar julgar essa pessoa, porque ela não sabe o que ela está falando. E eu sei que a pessoa que me convidou ficou extremamente envergonhada, né? E eu falei com ele, depois a gente conversou, eu falei, não preocupa com isso. Né? Eu consigo entender essas coisas. A gente sabe que existe muito preconceito com a doutrina espírita. Mas, assim, a gente precisa procurar o que é de bom na palavra do outro. Todos têm alguma coisa para nos ensinar. Então, eu posso ser o melhor cirurgião do mundo, né? Conhecer de tudo, ser um médico exemplar, mas eu posso ser um analfabeto moral. Então, todos nós temos muito a dar. A gente precisa respeitar o conhecimento do outro e aproveitar, isso é o mais importante. Todos temos a ensinar alguém, todos nós. É troca. Por isso Jesus fala, sejamos companheiros. Isso é muito importante. Então Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Os pobres de espírito, né, são os humildes, como nós falamos, que nunca mostram, muitas vezes, o que sabem. Que nunca dizem o que têm. A modéstia é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são os que sabem que nada sabem. E é por isso que a humildade, ela se tornou o cartão de ingresso no reino dos céus. Será que a gente vai conseguir esse cartão? É isso que a gente precisa pensar.
Então, Jesus nos diz, aquele que se eleva, né, será rebaixado. E o Espiritismo, ele vem confirmar os ensinamentos, exemplificando, mostrando-nos que os grandes no mundo, né, dos espíritos são os que foram pequenos na Terra. Então a gente tem aí o Chico, é um exemplo maravilhoso, Irmã Dulce, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, tantos outros que hoje são grandes espíritos na Terra, no mundo espiritual. E aí, gente, tem o Talmud, que é uma coletânea de livros sagrados dos judeus, vamos dizer assim, é um registro das discussões rabínicas, né, que pertencem à lei, à ética, dos costumes da história do judaísmo. E tem uma frase, né, que eu coloquei até no meu livro, que foi escrita de 200 a 500 anos depois de Cristo, que ela diz assim: na vida, o que vale não é somente o que se sabe, mas o que se faz com aquilo que se sabe. Então, o que nós estamos fazendo com aquilo que nós já sabemos? Né? Esse, vamos dizer assim, é o verdadeiro insight que a gente precisa ter. Assim, o que a gente está fazendo? É com tudo aí que nós já aprendemos. E aí, gente, para finalizar, eu gostaria de compartilhar uma tela. Eu não sei se eu vou conseguir, não, mas eu vou tentar. Que eu estou muito acostumada a fazer isso no Teams com minhas alunas, mas no Zoom eu não estou muito habituada, não. Mas eu vou tentar aqui, tá bom? Eu vou abrir, vou tentar aqui. Só para a gente encerrar, é uma mensagem do Rossandro Sobrinho, que eu gostaria de compartilhar aqui, de um dos livros dele. Vamos ver, Ana Paula. Deu certo? Compartilhou? Vocês estão vendo? Então tá bom. E aí ele nos diz, num do capítulo, eu esqueci o nome do livro, não estou com ele aqui, mas o livro é lindo, o livro dele. Aí ele fala assim, né? O mundo é bonito. Ele pergunta, né? O mundo é bonito? A natureza é plena? O universo é harmônico? Tudo o que nos rodeia, ele fala, tem a exata dimensão do nosso olhar. E aí ele fala uma coisa linda conosco. Ele fala, por que fixar os olhos, muitas vezes, no pântano, se nós podemos contemplar as estrelas? A mudança de olhar, ele depende da nossa mudança interior. E aí ele fala um pouco sobre o olhar, que eu achei belíssimo isso. E ele diz assim, olho tudo, mas encontro apenas o que há em mim. Em tudo deposito a minha herança. Não é questão de escolha, é lei incorrigível. Não vejo o que olho, vejo o que sinto. Vejo o que procuro e desejo. Em todas as coisas. Do micro ao macro. Do átomo ao universo. Vejo somente o que sou. Por isso, ai de mim, se eu não me amar. Não suportarei o mundo, porque só a mim eu encontro. Onde lanço o meu olhar. Eu achei lindo esse poema dele, maravilhoso. Né? Então é bom que a gente tenha em mente isso, né? Eu não só olho, eu sinto e eu vejo aquilo que eu realmente sinto nas pessoas, nas coisas, em tudo.
Então, o nosso mundo, ele tem exatamente as cores do nosso estado de alma, de nossos pensamentos e emoções. São as lentes através das quais nós contemplamos o mundo de fora. Por isso, a mudança do mundo passa naturalmente pela transformação das consciências, pela higienização dos nossos sentimentos e pela elevação dos nossos pensamentos. A máxima do Evangelho nos ensina que a felicidade verdadeira é uma conquista do Espírito, pois que todos nós fomos criados para a felicidade eterna. Tudo o que necessitamos para sermos felizes está em nossos corações. Em nossos corações. E aqui eu encerro, gente, deixando essa frase, né, que é dele. Lembre-se, não existe um caminho para a felicidade. Né? A felicidade é o caminho. Ele coloca isso no livro. Eu achei, assim, belíssimo esse texto e quis compartilhar com vocês. Então, meus irmãos, eu agradeço imensamente a paciência de vocês, né, de estar aqui indo, e eu espero que tenha deixado pelo menos uma sementinha no coração, mesmo que seja de uma pessoa, mas a gente sabe que já está bom, né? E eu fiquei muito feliz de poder contribuir, né, com essa semana, né, com vocês, que são pessoas que moram em meu coração. Muito obrigada.